Olá a todos do curso de Multimeios Didáticos do Profuncionário IFP. Vamos dar início à nossa segunda videoaula, na qual nós vamos trabalhar a unidade 3, Ferramentas de Interação na EAD, e os conteúdos são ferramentas síncronas, ferramentas assíncronas, ambientes virtuais de aprendizagem, chamado AVA, e a plataforma Moodle Etap. Os objetivos da nossa aula são conceituar e identificar as ferramentas síncronas e assíncronas, conhecer os ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, explorar o ambiente virtual de aprendizagem Moodle Etap. Para começar, nós vamos entender o que são as ferramentas interativas na EAD, ferramentas tão importantes nesse processo de interação na educação à distância. Tá? Então, ferramentas interativas são aquelas utilizadas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e estimular a colaboração e interação entre os participantes de um curso baseado na web. Vejam que para essa interação acontecer, eu preciso de uma tecnologia mediando, tá? Para que a nossa interação possa acontecer. Nós temos aí dois tipos de ferramentas interativas, síncronas e assíncronas. Vamos saber o que é cada uma delas. Bom, as ferramentas interativas síncronas são ferramentas que permitem a comunicação entre várias pessoas em tempo real, ou seja, os participantes eles devem estar no mesmo tempo para que essa interatividade possa acontecer. Como exemplos de ferramentas síncronas, nós temos os chats, que são as salas de bate-papo, né? Vocês já estão aí praticando essa ferramenta. E nós temos também a videoconferência e a webconferência. Eu chamo a atenção de vocês para elas duas, que são formas de comunicação interativas que dependem da sincronia do tempo. O que diferencia ambas é que na primeira usa-se uma câmera convencional, né, de gravação, com sistemas e equipamentos, e a segunda é realizada pela internet através de aplicativos ou serviço com possibilidade de compartilhamento de apresentação, voz, vídeo, textos e arquivos via web. Lembre-se que as ferramentas de comunicação exigem a participação dos estudantes e professores em eventos marcados, com horários específicos para que ocorram. Vamos agora saber o que são as ferramentas assíncronas. São aquelas que independem do tempo e lugar e podem revolucionar o processo de interação entre professores e estudantes. Vocês viram que sincronia é ao mesmo tempo. Agora eu tenho assincronia, ou seja, são tempos diferentes. Tá? E como exemplo dessas ferramentas assíncronas, nós temos o e-mail, né, que vocês já utilizam bastante. E nós temos também o fórum ou lista de discussão, que é uma atividade que vocês também já estão realizando na plataforma e que vocês podem observar, vocês não precisam estar no mesmo tempo, no mesmo horário que o outro participante para que a interatividade possa acontecer. Vamos agora saber um pouco mais sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, chamado AVA. Tá? Então, a partir de agora, quando eu me referir a AVA, vocês vão saber que é ambientes virtuais de aprendizagem. Tá? E o que são esses AVAs? Tá? São sistemas computacionais disponíveis na internet destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, ou seja, texto, áudio, vídeo, tá? Linguagens e recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre as pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. Podemos, então, comparar os AVAs a uma sala de aula virtual, acessada via web, onde são disponibilizadas várias ferramentas de mediação e gerenciamento da EAD. E como surgiram os AVAs? Bom, os AVAs eles surgiram com a popularização da internet, mas eu também posso dizer que eles se efetivaram com a explosão da educação à distância. Tá? Então, com a internet, nos anos 90, permitiu a construção de ambientes virtuais de aprendizagem, através dos quais a comunicação entre os participantes pôde acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, na modalidade de um para muitos, muitos para um e muitos para muitos. São alguns exemplos de AVAs, o Moodle,
né, que nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente, o Teleduc, AulaNet, EPROINFO, o WebCT, Blackboard, Amadeus, dentre outros AVAs. E o objetivo de um AVA é tentar reduzir não apenas a distância física entre os participantes de um curso, alunos e professores, mas também, mais especificamente, a distância comunicacional. Com a explosão da EAD, em sistemas formais ou não de ensino, a tendência é que cada instituição construa seu próprio ambiente virtual de aprendizagem. Em geral, esses ambientes incorporam as ferramentas já existentes na web, como o correio eletrônico, né, que eu falei anteriormente, o e-mail, os fóruns de discussão e os próprios chats. Ou seja, são ferramentas que já existiam no Saberespaço, né, e que a educação à distância ela incorporou, né, no seu AVA, né, nos ambientes virtuais de aprendizagem. E incluem gerenciamento de conteúdos, avaliação, bem como recursos para administrar os cursos, inclusão e exclusão de alunos, emissão de relatórios e avaliação. Vamos conhecer o Moodle, né? Vocês podem ver que é o layout, né, isso, da nossa plataforma. Então, na educação virtual, a ferramenta que dá apoio às atividades dos alunos e também a dos professores é o AVA, né, como a gente viu anteriormente. No nosso caso, é o Moodle ETAP do IFP. Um breve resumo do Moodle. Tá? A palavra Moodle ele é um acrônimo, tá, que significa Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Orientado por um Objeto Modular. Tá? É um software livre de apoio à aprendizagem. Ele foi idealizado por Martin Dordiamas, que é um educador e cientista computacional. A filosofia do Moodle é a seguinte: a concepção e o desenvolvimento do Moodle são guiados por uma filosofia socioconstrutivista de pensar o processo de ensino-aprendizagem. Isto é, considera que as pessoas constroem ativamente novos conhecimentos, a partir de conhecimentos prévios, à medida que interagem com seu ambiente e com os demais participantes. Lembram do paradigma socioconstrutivista interacionista que nós falamos lá na unidade 1? Né, fala da questão da interação, que é a troca, né, que é uma ação em que há a troca de informações, né, a comunicação, certo? Então, vejam que a filosofia do Moodle ela está embasada também nesse paradigma socioconstrutivista da aprendizagem. Temos, então, aí o Moodle ETAP na perspectiva do aluno. Tá? Eu tenho duas imagens aí que mostram para vocês, né, a página, né, inicial do Moodle, né, do Moodle ETAP. Em seguida, você vai começar a explorar essa plataforma. Tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o login, que é o nome de usuário e a senha que vocês já devem ter, não é, em mãos. Aliás, vocês já estão acessando essa plataforma, então vocês já devem saber, né, como é que vocês fazem para entrar, para poder ter acesso ao conteúdo. Acessando a turma, vejam aqui que você tem que procurar o seu polo, tá? É um link, você clica nesse link, né, do seu polo, e aí você vai ter acesso, né, à sua turma. Assim sendo, é nesta sala de aula virtual onde serão proporcionadas atividades que explorem as potencialidades dos recursos do Moodle, tais como chat, fórum, glossário, tarefa, wiki, entre outras, de modo que você possa desenvolver habilidades de cooperação, colaboração e autonomia em seus estudos. Eu tenho aqui agora os tipos de materiais e recursos que nós, professores e tutores, postamos para vocês na plataforma. Vejam que eu tenho aqui o fórum, né? Eu tenho aqui o plano de ensino, o cronograma das atividades, eu tenho um fórum de apresentação, o chat tira dúvidas, o diário de bordo. Então, tudo isso são materiais e recursos que nós disponibilizamos para vocês, alunos de educação à distância. Podem ser arquivos, vídeos, informações, tarefas, atividades, avisos, notícias, dentre outros. Vamos observar mais de perto essas ferramentas do Moodle, né? Vejam aqui que eu tenho mais, né, são
Tudo que vocês estão vendo aqui são links, vocês devem clicar para poder ver como é que se é uma atividade, se é algum material de estudo que vocês devem ler. As atividades voltadas para o aluno de EAD. Eu tenho a própria videoaula, vocês estão vendo aqui, não é isso? Clicou, assistiu. Eu tenho os materiais para leitura, sempre vai ter um títulozinho, né, indicando para vocês que tipo de material está lá disponível para vocês, o fórum, o chat, tem o diário de bordo, que vocês também é uma atividade que vocês já estão fazendo. Né? Futuramente, vocês vão ter uma atividade no Hot Potatoes, tá? que é um aplicativo, um software, que é como se fosse um joguinho, tá? E vocês vão ter, nas próximas unidades, vocês vão ter uma atividade no Hot Potatoes. E uma atividade em Word, em PDF. Quer dizer, em PDF vocês vão ler, né? Mas as atividades que nós postamos é em Word, no formato Word. Então, conceituando o fórum. É uma ferramenta assíncrona, como eu falei para vocês, não é isso? Não precisa estar ao mesmo tempo que os outros participantes para que a interação possa acontecer. Tá? Então, é uma ferramenta assíncrona, sem determinação de dia e horário. Consiste na proposição de uma questão sobre a qual vão sendo feitos comentários, que, por sua vez, serão objetos de novos comentários. Quando iniciado pelo professor, deve servir para provocar reflexões que se estabelecem a partir de uma leitura específica, que deve estar explícita para esta ferramenta. Vejam aqui, eu tenho um exemplo de interação no fórum, né? Há uma questão proposta e aí os alunos começam a emitir a sua opinião. O fórum não é uma atividade em que o aluno vai ficar isolado. Ele vai sempre ler a opinião do outro, vai concordar, vai discordar, vai emitir a sua opinião. Aí sim vai estar sendo caracterizado a interação, certo? E o chat é uma ferramenta síncrona, ou seja, a gente precisa estar no mesmo horário para que essa atividade, para que a interação possa acontecer. Né? Permite a comunicação online, ou seja, conversas em tempo real. É ideal para discussões leves e tirar dúvidas de maneira rápida. No entanto, é necessário que todos estejam conectados ao mesmo tempo. Portanto, é importante agendar essas conversas previamente. E aí eu tenho tarefas, como eu falei para vocês. Não é isso que a gente coloca mais essas tarefas no formato Word, tá? Então, é uma atividade a ser desenvolvida pelo aluno. Serve, em geral, para o envio de arquivos, para o ambiente, para a produção de textos, né? E ainda para a atribuição de notas em atividades produzidas fora do ambiente, certo? Por exemplo, uma prova presencial, tá? É uma tarefa também. Wiki, o que é uma wiki? Esse tipo de atividade vai depender muito do professor. Tem professores que colocam essa atividade para os alunos fazerem, outros professores já não exploram tanto a Wiki, mas é importante vocês conhecerem, né, saber o que é essa tarefa, né, essa atividade. É uma coleção de documentos criados de forma coletiva no ambiente da internet. Uma turma inteira pode editar um documento de maneira coletiva, criando um produto feito pela turma. Por outro lado, cada aluno pode ter seu próprio wiki e trabalhar nele com a colaboração de seus colegas. Um exemplo de wiki é a própria Wikipédia, não é isso? Temos o glossário, que é outra atividade que vai depender do professor, se ele vai ou não explorar. Tá? Que ela permite que os participantes criem e atualizem uma lista de definições, como um dicionário. É uma forma também flexível de apresentar definições que podem ser relacionadas com todas as informações do conteúdo global do curso. E eu tenho o diário, né, que é uma atividade que atualmente está lá postada para vocês fazerem. Tá? É uma atividade que tem o objetivo de promover reflexão orientada por um moderador, ou seja, o professor. Né? Então, o professor pede, né, ao estudante que reflita sobre um certo assunto e o estudante anota, né, as suas reflexões progressivamente, aperfeiçoando a resposta. Essa resposta ela é pessoal e não pode ser vista pelos demais participantes. O professor pode adicionar comentários de feedback e avaliações a cada anotação no diário. Essa deve ser uma atividade constante, uma atividade deste tipo por semana, por exemplo, né? Cada semana você anota, né, as suas reflexões nesse diário, no caso, diário de bordo. E a avaliação em EAD? Os processos avaliativos em EAD se dão através da efetiva participação dos alunos quando este acessa diariamente
a plataforma, resolve todas as atividades, como fórum, chat, tarefas, que podem ser virtuais ou impressas, quando opina sobre a disciplina, conteúdo, dúvidas, participa dos encontros presenciais e quando interage com os outros alunos e professores. Dessa maneira, o processo de ensino-aprendizagem só terá resultados positivos se os alunos tomarem consciência de seu papel no curso virtual e os professores estarem compromissados com a aprendizagem de seus alunos, tá? Bom, então essa foi a nossa segunda videoaula. Eu tenho aí para vocês as referências, caso vocês queiram pesquisar, tá? E a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até lá!